Começou Identidade Geral, minha gente, seja bem-vindo, bem-vinda. Quero desejar uma ótima noite para você que está aí do outro lado da telinha, acompanhando aqui a nossa programação e que agora está aí prontinho para mais um bate-papo gostoso aqui no nosso programa. História do dia, da quebrada para o mundo, a vida de um jovem da periferia de São Paulo que idealizou um projeto de democratização do aprendizado do inglês. Além disso, ele é escritor, jornalista e hoje estuda literatura numa universidade alemã. O nome dele é Alexandre Ribeiro. Uau, né? Você não pode perder essa conversa, hein? Vamos só combinar o seguinte, a gente vai para um intervalo bem rapidinho e na volta a gente já chama o Alexandre para conversar aqui com a gente. É bem rapidinho e já estamos de volta. Estamos de volta e olha só, aos 11 anos ele viveu uma grande perda. Perdeu alguém que sempre foi um dos seus maiores incentivadores. Precisou trabalhar duro para ajudar nas despesas da casa, conciliar estudo e trabalho era um sufoco. Às vezes as idas à escola eram mesmo para que ele conseguisse dormir. Outro horário era inviável. Só que aquele incentivo que ele havia recebido desde cedo não foi em vão. Mesmo com abafação e correria, a educação sempre foi para ele a forma mais poderosa para libertá-lo. Ele trabalhou pesado, estudou, se formou, criou um projeto de impacto social, escreveu 2 livros, agora está lá na Alemanha estudando literatura e retórica. Ele chega aqui no Identidade Geral para compartilhar essas histórias incríveis. Caprichem nas palmas aí em casa, porque Alexandre Ribeiro merece. Boa noite, Alexandre. Muito obrigada, viu, por você estar aqui com a gente. Sei que você está com o horário apertado aí, mas muito obrigada por você participar aqui com a gente, viu? Boa noite, pessoal. Uma honra estar aqui. Enfim, vai ser uma noite muito bonita para todos nós. Muito obrigado. Eu que agradeço. Olha, Alexandre, não tem como começar essa conversa sem falar no nome do seu antenor, né? Que com R$ 25, dinheiro à beça para ele escolheu comprar um pacote de quadrinhos bíblicos para que você lesse todos os dias, pelo menos ali 5 páginas antes de dormir. E além de ser o seu pai e grande motivador, quem era o seu antenor? Atenor foi o homem que me deixou um legado, assim, um legado para mostrar que a educação transforma. Uma das coisas que aconteceu fatalmente com meu pai foi que ele se partiu quando eu tinha 11 anos de idade, depois de 12 horas de fila de espera no hospital público. Mas muito além disso, o que ficou dele foi o amor pela educação, o amor pelo conhecimento. Anos depois que meu pai faleceu, ele que era segurança de firma, estava quebrando paradigmas porque a gente encontrou um certificado de matrícula numa universidade. Então, é muito significativo para mim estar falando aqui com vocês nesse momento, no Bard College Berlin, uma faculdade americana que fica em Berlim, já é complexo aí mesmo, mas esse jovem, filho do segurança de firma, filho da diarista, está aqui representando o sonho dos meus ancestrais mesmo, e de que o que fica em mim é essa vida do meu pai, né, que me incentivou a ler desde criança e hoje em dia eu estou aqui. Então, tem uma coisa muito bonita, uma ressignificação disso, bem poética. Sim, e só de ouvir você falar vem à tona a emoção da gente, porque realmente é uma quebra de paradigmas. A gente sabe que no imaginário de muita gente da sociedade existe aquela ideia de que uma pessoa que é filho de um prestador de serviço, que vem da periferia, que não consegue ascender e nem ocupar determinados espaços. E ao mesmo tempo a gente tem do outro lado estatísticas que mostram que realmente é bem mais difícil para essas pessoas conseguirem chegar numa universidade, estudar numa universidade internacional, como é o seu caso. Inclusive, eu já quero aproveitar para te perguntar isso. Como que você se sente, né? Existe essa dualidade, mas você quebrou esse paradigma dos 2 lados. E aí, qual que é a sensação, a importância e a reflexão que você faz disso? Eu sinto que construir pontes é cansativo e, ao mesmo tempo, muito, muito construtivo. É cansativo estar nesse lugar onde eu sou o único favelado, o único filho de diarista, o único filho de segurança. Mas não só isso também, é um dos únicos sensíveis a essa dualidade, assim, de entender que quando uma pessoa fala para mim que o pai dela manda 1.000 euros para ela por mês, eu sou um moleque que cresceu sem pai, e ao mesmo tempo eu lembro dos moleques que cresceram sem pai e que eles não tiveram um pai para dar 1.000 euros por mês e como isso faz uma diferença imensa na vida. Uhum, Então, para mim, isso corta, machuca, mas ao mesmo tempo liberta. Porque eu uhum. sei que o tamanho da nossa força de vontade, o tamanho da nossa inspiração que a gente tem para
conseguir driblar essas adversidades do dia a dia, nós somos gigantes, assim. E acho que é um papel nosso, enquanto sociedade, olhar para essa juventude e valorizar ela. Entender que o povo pobre, preto e pobre do Brasil, ele sofre muito, mas não sofre. Ele tem suas maneiras, tem a sua ginga de conseguir contornar esse sofrimento e transformar tudo em poesia, transformar tudo em aprendizado, em bagagem de vida mesmo. Então, nós somos um povo muito rico em cultura, em Sim. amor e esperança. Sim, eu gostei do que você falou aí dessa ginga que a gente acaba desenvolvendo por conta da nossa trajetória de vida e que nos transforma em protagonistas de histórias que são realmente fonte para poesia, né, como você falou. E você fez isso através dessa sua habilidade, desse seu jeito. Você inclusive escreveu 2 livros. O primeiro foi Reservado e Da Quebrada para o Mundo, inclusive livros premiados. Olha aí, que linda essa capa, gostei, viu? Não tinha visto a capa do seu livro, não. E gostei. Sei também, Alexandre, que você é um colega de profissão, né? Você fez aí um curso de jornalismo na agência É Nós. Gostei de saber disso. Você também, do título desse livro, você criou uma plataforma que ajuda com que pessoas da periferia consigam fazer cursos de inglês. Então, você fez muita coisa. Conta um pouquinho aí sobre a sua trajetória. Nós somos fazedores, né? Eu me coloco nesse lugar de nós, porque eu enxergo que eu não estou sozinho. Por exemplo, você que está conversando aqui comigo é uma referência de uma mulher negra, realeza, Obrigada. aqui conversando comigo com toda essa inteligência, toda essa lindeza mesmo, assim, que vem de um caminho Muito ancestral mesmo. obrigada. Ganhei minha noite, hein? Aí, ó. E é um trabalho que ele não é um trabalho coletivo, de fato. Eu sou fruto dos pensamentos de Lélia Gonzalez, depois a Sueli Carneiro que chegou para mim, e depois, enfim, essas pessoas que influenciaram, inclusive Amanda Hara, Nina Weingril, que eu agradeço muito, que são as fundadoras da É Nós, essa agência de jornalismo que você falou, onde eu, um jovem de periferia, tive a oportunidade de ser bolsista, de estudar jornalismo com uma perspectiva também libertária para o nosso povo, e essas coisas, tudo que eu venho fazendo, que você trouxe muito bem que eu fiz, eu gosto de trazer para o coletivo, né? Porque nada disso foi feito sozinho. As pessoas que estão comigo, por exemplo, agora no meu time lá, o Thiago Fernandes, Luiz. Agradeço muito pela parceria. A Jéssica, que é minha companheira de vida também, que ela está em parceria nesse projeto. Mas a nossa ideia é exatamente partilhar essas bênçãos. Eu agradeço muito pelo meu caminho de ter encontrado pessoas boas. Eu quero também ser essa pessoa boa no caminho dos outros. E o Da Quebrada para o Mundo é exatamente isso. Primeiro, como um projeto literário, que é um sonho meu de um Brasil afrofuturista, que é o que eu conto nesse livro aqui, onde um Brasil foi mudado por uma vacina contra o racismo, e segundo, na realidade mesmo, que é o Da Quebrada para o Mundo enquanto um projeto social, uma escola de impacto social, onde a gente dá aula de inglês para jovens de periferia de maneira gratuita e também com os outros planos que são pagos, mas são pagos no valor bem abaixo do mercado, feito exatamente para acessibilidade, para a gente transformar a educação como um direito para todos, e não como Sim. uma elite privilegiada que vai só manter os privilégios que ela já tem. Acho que a educação para nós, enquanto povo periférico, povo preto, a gente utiliza da educação para a ascensão social, para quebrar paradigmas, para quebrar essas barreiras. Então é muito importante que a gente faça esse movimento aí de quebrar barreiras através da educação. E um Estado democrático de direito significa justamente isso, né? Todo mundo ter acesso a esses direitos. Muitas vezes não, né? Eu seria até generosa falando muitas vezes. É porque de fato isso não acontece. E quando a gente vê esse tipo de iniciativa que democratiza aquele tipo de educação, aquela informação que deveria ser acessível para todo mundo, a gente sente realmente muito orgulho. E eu entendo que realmente deva ser muito cansativo, né? Você inclusive comentou numa entrevista ao UOL que a literatura tem também 2 viés para você, 2 funções, né? De transformar uma realidade que você vive, de você ter ali o contexto da periferia de violência, de você estar à margem da sociedade, de você ser pouco ouvido e, ao mesmo tempo, de você também ressignificar tudo isso, né? Conta um pouquinho essa relação sua com a literatura. Sim, muito bem. Eu acabei falando nessa entrevista que a literatura, para mim, ela tem o lugar de ressignificar a realidade, que ela é muito dura, e ela é dura mesmo para todos nós, a gente sabe disso, não é só para mim, é para o mundo todo, mas a literatura também, ela não parece muito comigo, né? Acho que é curioso quando eu vou nas escolas, fazer trabalhos em escolas estaduais, que eu gosto bastante de fazer isso, a maioria dos alunos me olha e fala, você é escritor? Eu nunca imaginei que alguém como você seria escritor. Para mim é curioso de pensar, por que não? Porque para mim mesmo, quando eu cresci, era essa imagem, né, de um homem branco, velho, barbudo. E acho que a gente está nesse momento, exatamente, as nossas gerações aqui, de ressignificar esse espaço, de entender que sim,
pode ter um moleque que se parece com o meu, que é escritor, e que essas possibilidades, elas não limitam a gente, mas, na verdade, elas são aceleradoras, elas são combustível para a gente se encontrar nesses lugares e ver que é possível mesmo. Uhum. Então, para mim, a literatura dá esse lugar, assim, de possibilidade, né? Que é muito bom esse lugar de sonhar. Hoje a gente tem visto aí um crescimento, uma valorização de autores negros. A gente tem aí a Djamila Ribeiro, você citou a Sueli Carneiro, que eu sou fãzaça dela, a Conceição Evaristo também, que escreve sobre diversos assuntos. Tem um livro que eu gosto muito da Conceição, que é Ponciá Vicêncio, que é um romance, porque às vezes a gente também tem aquele estereótipo sobre o assunto que vai falar naquele livro quando o autor é negro, mas hoje a gente vê aí uma diversidade. Quando a gente vê a Carolina Maria de Jesus escrevendo também, isso é fantástico, preservando a linguagem das pessoas da periferia, isso para mim também é de arrepiar, e eu acho que quando a gente tem essa perspectiva diferente dentro da literatura, a gente consegue também exercer a empatia e deixar de ver o mundo apenas sob uma perspectiva. É muito mais gostoso quando a gente tem várias janelinhas para enxergar o mundo, né? E a gente consegue vê-lo de várias formas, elas vão se montando, vão se construindo, e a gente consegue vislumbrar um cenário muito mais amplo. Eu acho que essa é a graça da diversidade, quando a gente soma todo mundo, e isso remete ao que você falou do coletivo, né? Exatamente. Eu gosto até de brincar, né? Porque atualmente eu estou no mundo do empreendedorismo. Eu acabo fazendo pontes, de fato, com pessoas que não se parecem comigo, desde a classe social até, enfim, o círculo, Uhum. o círculo geográfico daquela pessoa. Porque, no final das contas, as nossas perspectivas, elas importam para a sociedade, porque nós refletimos na sociedade que a gente vive. Então, quando você inclui pessoas no seu discurso, no seu pensamento, o que você está fazendo, você está sendo mais abrangente. Então, para quem é capitalista e gosta de dinheiro, você tem mais possibilidade de ganhar dinheiro com isso, inclusive. Uhum. E é interessante ver que esse discurso, ele vai passar por um campo muito social, mas só que a interseccionalidade, ela está na prática, assim, no dia a dia. Quanto mais a gente escuta mulheres negras, mais a gente vai evoluir como sociedade. Quanto mais a gente escutar jovens negros de periferia, mais a gente vai evoluir como sociedade. Porque se a gente ficar sempre pegando as informações da mesma fonte, obviamente a gente não vai mudar os resultados. Verdade, e aí todo mundo cresce, né? Todo mundo cresce junto. Minha gente, o tempo voou aqui com esse menino, tanto conteúdo, tanta informação. Mas no próximo bloco tem mais identidade geral. E eu quero, inclusive, já deixar um spoiler aqui para você, que a gente vai entender um pouco mais desse projeto aí, que torna o ensino, a aprendizagem da língua inglesa para todo mundo. E o Alexandre vai contar um pouquinho mais sobre esse assunto pra gente. É daqui a pouquinho, fique aí, hein? Estamos de volta. Hoje a gente recebe aqui o Alexandre Ribeiro. É um homem que a gente teria a noite inteira para falar sobre as funções, tudo que ele já tem exercido ao longo de tão pouco tempo, porque você é super jovem, né, Alexandre? Agora está lá na Alemanha, fazendo um outro curso também. Eu queria falar com você um pouquinho sobre essa sua ideia de transformar. Na verdade, o livro não tem muito a ver com a plataforma de ensino de inglês, né? Só o título que é o Na mesmo. verdade, sim, eu gosto de pensar os dois como dois universos da educação, assim. A Entendi. literatura como o espaço do sonho e o da quebrada para o mundo como o espaço da realidade. Porque o da quebrada para o mundo, o que que ele vem? Ele nasceu exatamente da minha revolta com a realidade. Eu comecei a ver um estudo, que é o mais recente que a gente tem atualmente, do British Council, que ele fala sobre as pessoas que falam inglês no Brasil. Uhum. Eles consideraram pessoas que falam inglês no Brasil, mas só que me deixou muito triste de ler aquela pesquisa, como jornalista que eu sou, de ver que eles consideraram que 5% da população brasileira fala inglês. Só Uhum. que, nessa pesquisa, nem consideraram as pessoas de baixa renda, só vai de classe média para cima. Olha E, só. mano, olha que bizarro, assim. E essa narrativa ela é muito utilizada, né? Que somente 5% da população brasileira fala inglês. Mas e Uhum. as periferias? Se elas não foram nem consideradas na pesquisa, como é que está o ensino do inglês nas periferias? Foi a partir dessa dor que eu enxerguei, inclusive, é uma oportunidade de empreender. Uhum. De não somente empreender pelo fato de querer ganhar dinheiro, porque é exatamente isso que a gente precisa falar em aberto aqui. A juventude negra precisa de dinheiro, nós precisamos falar sobre dinheiro, a gente precisa se educar sobre dinheiro e correr atrás desse dinheiro de maneira honesta, de maneira justa, mas também de unir a minha parte de escritor aqui, que é fazer uma empresa de impacto social. O que isso quer Uhum. dizer na prática? É que a gente vai oferecer cursos gratuitos. Por quê? Eu não acredito na educação como uma barreira de entrada. Na verdade, a educação tem que ser
uma ponte, tem que ser uma possibilidade, uma porta. Então, a gente faz exatamente isso dentro da nossa escola, que é trazer esse mundo que a gente é o nosso mundo dos sonhos, da quebrada para o mundo, enquanto livro de ficção afrofuturista, a gente traz para a realidade fazendo o quê? Compartilhando conhecimento, dando aulas de inglês de graça, online, para todo mundo, no mundo todo, a qualquer momento. Então, você pode, inclusive, entrar lá agora, daquebradapromundo.com.br, você vai ver nosso curso gratuito lá, onde eu dou aulas de inglês lá. A gente tem um material completamente gravado em estúdio, pensado Que legal. com conteúdo de pessoas de quebrada para pessoas de quebrada. Mas, enfim, a gente também tem os nossos planos gratuitos, a gente também tem os nossos planos pagos, porque a ideia também é que a gente possa construir um negócio autossustentável, onde o dinheiro que sai das nossas mãos vá também para as nossas mãos, que a gente vá se fortalecendo numa economia circular. Você falou de uma pesquisa aí e a gente identificou uma outra pesquisa que tem um número ainda mais alarmante, né? Que apenas 1% da população fala o inglês, só que fluentemente. Então você falou de 5 e quando a gente vai fazer um recorte para o inglês fluente, a gente diminui ainda mais. E tem um ranking também com 112 países e a gente está lá em 60º lugar, então a gente está lá bem abaixo. E eu nem sei, porque eu não tinha parado para refletir, confesso, se eles tinham considerado todos os públicos. Na minha ingenuidade, eu não imaginei que alguém tiraria a parcela da população da periferia dessa pesquisa, viu? E realmente é de indignar. Fiquei bem chateada com isso que você falou, mas feliz porque você criou, através dessa realidade doída, uma possibilidade da gente transformar essa realidade, né? E aí, quantos alunos já temos inscritos? Como isso tem repercutido? Conta um pouquinho mais pra gente. Eu estou muito feliz nesse momento que eu estou falando com você, a gente já tem 214 alunos na nossa plataforma. Ela foi lançada agora, no começo de agosto. Então, em menos de 20 dias, já tem 200 alunos fazendo o nosso conteúdo. Enfim, uma coisa que me emociona muito, ver eu vou dar aqui até um exemplo. Peço licença, Gisele, que é um carinho, coração para você. Ver a Gisele, que é uma mulher negra, que está ali fazendo aquela aula comigo, e para mim, eu vejo no olhar dela, quando ela fez aquela atividade que a gente propôs, de soletrar o próprio nome, de quando é que ela gravou aquele vídeo pra gente, usando a tecnologia criada por nós, que eu senti uma conexão, sabe? Que ela sentiu a vontade de soletrar o nome dela, que era a primeira lição que a gente passou pra pessoa gravar o nome dela soletrando, e de rolar uma identificação, rolar um brilho no olho, sabe? Então, pra mim, isso é mágico. Eu sinto, assim, que a gente tá fazendo um trabalho realmente que ele vai reverberar, ele vem reverberando já muito, em pouco tempo, e que, literalmente, o nome já fala, né? É da quebrada para o mundo. Eu que estou aqui na Alemanha, já também estou fazendo negócios aqui na Alemanha para também conseguir expandir internacionalmente. Vocês ainda vão ouvir falar muito da gente aí, do nosso nome, mas Com a ideia certeza. é falar sempre sobre um coletivo, sobre pessoas, que não é sobre a história do Alexandre, não é sobre a minha história de exceção, mas sim criar caminhos para que a nossa juventude possa ter essa possibilidade de ser uma regra, de não ficar sempre sendo exceção, que eu sou, por exemplo, nesse momento que eu estou falando com vocês, eu sou o único brasileiro de favela aqui, na minha faculdade, mas eu não sou o único brasileiro. Eu sou o segundo brasileiro negro que entrou aqui. E aí é muito importante falar para a audiência que negro no Brasil é a soma dos pretos e pardos. Então, eu me leio como uma pessoa parda, por mais que eu odeie esse nome, enfim, eu tenho orgulho da minha cor, da minha história. Mas eu sou o único aqui. E por quê? Tem coisas estruturais no nosso país que a gente precisa combater. E não dá para combater pensando raso, pensando que só falar que a outra pessoa não é preta porque a minha pele é mais clara. Não, se você acha isso, por favor, vai estudar. Ou negando a existência do problema, né? Porque tem gente que ainda continua com esse discurso de que racismo é uma pauta minoritária, ou que a gente não pode falar sobre esse assunto, que racismo não existe, que é mimimi. Não, e o que eu gosto de fazer, vou até trazer um termo em inglês aqui, é o Data Driven Decision. O que significa isso? Que são as suas decisões pautadas em dados. E olhando para os dados do Brasil, exatamente, a nossa população é a população que é a maioria. Não é à toa que quando eu olho para minha quebrada, não sou só eu o único pardinho ali, o que as pessoas ficam até zoando, falando que eu sou pardinho, né? Enfim, não sou o único, mas por que eu sou o único aqui nessa faculdade? Tem algumas coisas estruturais que a gente precisa transformar. E essas coisas só em Shark a gente só vai conseguir transformar com conhecimento, com respeito e, acima de tudo, com uma valorização da nossa própria história. E é exatamente isso que a gente vem tentando fazer. Ô Alexandre, vem cá. Você é o único professor da plataforma? Como é que você está dando conta? Porque você falou aí, agosto para cá já 200 alunos, então a tendência é de que continue aumentando. Aí como é que vocês vão fazer aí os ajustes para administrar tantos alunos? Atualmente eu tenho a grande honra de já contar com 4 professores parceiros. No caso, eu sou um deles, depois tem a Tatiana,
o Eric e a Beatriz, que já estão aqui com a gente, nesse momento Que oficial que eu legal. posso divulgar. A gente já tem muitos professores que se interessaram pelo projeto e querem voluntariar e querem trabalhar com a gente. No Uhum. final das contas, se você está ouvindo aí, você tem interesse, você pode mandar um salve lá para a gente no nosso site, a gente tem um formulário de contato. Mas é isso, a demanda é gigante e não dá para Uhum. fazer isso sozinho. É por isso que Sim. eu gosto de falar no coletivo. Essa Uhum. luta é uma luta coletiva. Não dá para achar que só a minha história, só as minhas ideias vão combater a desigualdade, vão combater a pobreza. A gente tem que estar juntos nessa. E Uhum. juventude, não só a juventude, mas a população brasileira, de olhar para esse problema e a gente chegar que a gente tem responsabilidade de resolver ele Sim. também. Não é Uhum. só que o Brasil tá ruim, tem muitos problemas. Mas nós também temos uma força e uma capacidade de transformar muita coisa. Então, Com vamos certeza. arregaçar essa manga e vamos fazer juntos. Com certeza. E os recursos? Você falou que, que as aulas são gravadas dentro de um estúdiozinho, então é tudo profissionalizado. Como que vocês conseguiram se organizar nesse sentido? Teve apoio, parceria? Eu agradeço muito exatamente sobre essa ponte que a gente constrói. Fábio Pavani aqui, ele foi investidor anjo na nossa empresa. Ele chegou num momento onde nem eu mesmo acreditava que isso poderia se tornar uma empresa de impacto social. E o Fábio ele fez incentivo fiscal para a gente poder ter um ano de 2022 trabalhando nesse projeto e também sendo remunerado com isso. Uhum. Porque e também uma coisa que é muito importante entender, o Fábio, ele é um homem branco que cresceu num bairro que não se parece comigo, mas a gente dialoga o mesmo idioma, que é Uhum. transformação social, de acreditar no futuro da juventude. E eu agradeço muito por isso. E também é muito bonito, muito poético saber que quem me apresentou para o Fábio foi a Nina, a fundadora da ONG que eu fui aluno em 2016. Então, por que eu gosto de falar disso? A educação transforma, ela vai te colocar em outros lugares que você jamais teria ido. Com Eu, esse jovem de certeza. periferia que cresceu na favela da Torre, eu talvez nunca encontraria com o Fábio na minha vida. E talvez, estatisticamente, talvez se ele tivesse me visto na rua, ele poderia ter subido o vidro do carro porque ele ficaria com medo de mim. Ou talvez eu ficaria com raiva dele por ele ter um carro que eu sempre sonhei em ter e nunca tive. Mas a educação, ela coloca a gente nesse patamar que é a igualdade. Eu Uhum. agradeço o Fábio aqui, até publicamente, de olhar no fundo do olho dele e saber que nós temos um valor humano que ele é igual, de igualdade. Nós precisamos Uhum. construir caminhos de equidade, precisamos, e é por isso que eu conto com a ajuda de aliados, mas nesse momento nós somos iguais no que é mais poético de ser humano. Ai, você é incrível, menina. Eu tô com a boca aberta aqui. Olha, a gente já tá correndo pro final. Eu queria saber de você, o que é que você diria para o seu pai? Ele faleceu já, você comentou a situação, que daria uma outra entrevista a gente falar sobre essa questão da saúde. Na pandemia a gente viu muita gente nessa fila de espera. Mas o que é que você diria para o seu pai hoje? Hoje que você tá aí na Alemanha, que você é tão engajado. É de que a gente vai seguir plantando o amor, que eu aprendi isso com meu pai. De que plantar o amor é sem esperar nada em troca, porque o amor ele já é a troca. E a gente já vem plantando isso, a gente já vem vivendo isso. Para as pessoas que estão aqui acompanhando, que às vezes se sentem cansadas, desmotivadas, que estão perdidas a respeito dos seus sonhos, das suas perspectivas, que estão tentando também entrar no contrafluxo dessa estrutura que a gente tem, o que é que você diz para elas? Ó, o melhor conselho que eu ouvi vem do passarinho do Duolingo. Ele fala o seguinte, que feito é melhor do que perfeito. Então, o que eu posso dizer para você é que se movimente, vá fazer, não fique esperando, porque, infelizmente, o que está reservado para nós, essa nossa população que se parece muito comigo, não é uma coisa que eu enxergo como positiva. Porque, no final das contas, se a gente ficar acomodado, a gente vai se tornar mão de obra barata, a gente vai se tornar algo que o nosso potencial ele não combina. Então, o que eu gostaria de dizer é se movimente, acredite no seu potencial, e mesmo nos dias que você não acredita, vai ter alguém que vai acreditar por você. Então, ouça essas pessoas. Pedir ajuda é o que te faz forte. Olha, eu tô de boca aberta aqui, sem palavras para essa entrevista. Foi fantástica essa troca. Te agradeço demais por tudo que você contribuiu aqui com a gente nessa noite. Todas as reflexões, muito além de você falar sobre o seu projeto ou sobre a sua trajetória de vida, você trouxe reflexões sobre como todos nesse coletivo podemos ser pessoas melhores, como a gente pode construir uma sociedade melhor com a união, um abraçando o outro, entendendo as necessidades do outro, um ampliando a sua própria perspectiva e deixando de olhar apenas sobre a sua visão, sobre a sua realidade, mas enxergando a situação como um todo. Eu te agradeço demais, viu? Demais. E espero Obrigado, que a querido. gente se conheça um dia pessoalmente, volte logo, conclua logo essa faculdade e volte logo pro Brasil, viu? De janeiro eu tô aí, tô aí. Aí a gente pode dar um abração. Ai, que gostoso. Olha, mais uma vez, parabéns por tudo, pelo seu trabalho, por tudo e muito obrigada, viu?
Eu que agradeço, pessoal. Tenha uma ótima noite. Tchau, tchau, um abraço. Minha gente, eu tenho certeza que foi uma grande aula. Esse teacher da vida realmente é incrível e eu espero que você tenha aprendido muito com a gente nesta noite. Um cheiro especial e até a próxima.